Aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Alguns pontos aqui nessa declaração. Aqui o Senhor Jesus Cristo diz que a ceia é alguma coisa que tem que ser levada a sério. E que Deus a leva a sério. E que as ordenanças de Deus não devem ser tripudiadas e nem desprezadas, porque elas trazem consequências eternas. Paulo aqui diz que aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Talvez você nunca tenha percebido a importância da ceia, talvez você já se aproximou algumas vezes da mesa do Senhor, pegou o pão, pegou o cálice, fez o que todo mundo estava fazendo e não estava pensando, meditando, não estava com a atitude espiritual apropriada para celebrar aquele momento. Veja a seriedade. Paulo diz, primeiro, que existe uma forma indigna de você participar da ceia. Aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente. O que seria participar de maneira indigna? A gente tem que interpretar à luz do contexto. Qual era o contexto? Era um contexto em que os coríntios se aproximavam da ceia com o coração cheio de amargura, de rivalidade, de disputas, de confusão, brigando uns com os outros, alguns bêbados, alguns tinham tomado vinho demais durante a festa do amor, ou seja, a atitude completamente inapropriada para a celebração da ceia. É isso que é participar da ceia do Senhor de maneira indigna. E o castigo, aliás, a consequência disso, Paulo diz aqui, é que essa pessoa se torna réu do corpo e do sangue de Jesus. Ela se torna culpada da morte de Cristo, como Judas, como os sacerdotes e os fariseus e os escribas, como Pôncio Pilatos e como os romanos que penduraram Jesus na cruz e aqueles soldados que o atravessaram com pregos. Você se torna réu, culpado da morte de Cristo. Você consegue pensar numa coisa mais séria do que essa? Você se torna culpado de ter crucificado Jesus Cristo, de tê-lo morto. É isso que acontece quando se participa de maneira indigna da ceia do Senhor. Isso pode ser alguma coisa, pode parecer alguma coisa muito grave e séria, mas nós vamos ver aqui a argumentação de Paulo em seguida, exatamente para impedir que aquilo acontecesse ou continuasse a acontecer na igreja de Corinto. O que é que os coríntios deveriam fazer? Então, são 3 atitudes que Paulo recomenda a partir, na verdade, que ele determina a partir do verso 28. Primeiro, que cada um deveria se examinar antes de participar da ceia. Dada a sua seriedade e a gravidade do pecado, de pecarmos contra a pessoa de Cristo, por tomarmos de maneira indigna a ceia do Senhor, é necessário, portanto, que nós nos aproximemos da mesa do Senhor com todo cuidado. Examine-se o homem a si mesmo, ele diz aí no verso 28, que cada um examine a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice. Examine a você mesmo quanto ao seu entendimento. Você entende o que é a ceia do Senhor? Você entende que ali Cristo está presente espiritualmente nos 2 elementos? Você entende que isso é em memória dele? Você entende que aponta para a sua segunda vinda? Você entende que aquele cálice é da nova aliança, que o sangue foi derramado pelos pecados? O sangue da nova aliança? Se examine quanto ao seu estado espiritual. Você está amargurado, você está ressentido, frustrado, irado, porque essas emoções e essas atitudes, elas não condizem com aquele momento em que nós vamos nos aproximar de Deus e participar dessa ordenança que aponta para a morte do seu filho exatamente por conta desses pecados. E aí você se aproxima com esses pecados impenitentes, sem arrependimento, sem uma atitude de quebrantamento, de pedido de perdão. Eu entendo, embora o apóstolo Paulo não diga aqui, que se ao examinar-se
o membro da igreja de Corinto percebesse que ele estava realmente numa atitude ou com uma disposição espiritual imprópria, ele poderia, arrependido, pedir perdão e participar, porque vejam como Paulo diz aqui, que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Ele não está proibindo que participe, mas pressupõe, então, de que durante o exame a pessoa percebeu o seu estado e que ela confessou o seu pecado e pediu que Deus o perdoasse, e então participou corretamente. Essa é a razão porque nas igrejas históricas geralmente se dá um período para que os que vão participar da ceia do Senhor façam confissão dos seus pecados, que as pessoas se examinem. Algumas igrejas reformadas são muito estritas com relação a isso. E agora vocês podem entender, eu ia contar aqui a minha experiência durante o período que eu morei na Holanda e na África do Sul, e frequentava igrejas reformadas. Não eram igrejas presbiterianas, mas igrejas reformadas. Toda igreja presbiteriana é reformada, mas nem toda igreja reformada é presbiteriana, né? Tem batista reformado, tem congregacional reformado e por aí vai. Mas as igrejas reformadas que eu participei, elas tinham um costume, elas celebravam a ceia 4 vezes por ano. 4 vezes por ano. E eu ficava curioso para saber, até o dia em que, faltando uma semana para a celebração da ceia, 2 presbíteros bateram lá em casa. Eles disseram: nós viemos examinar vocês para saber se vocês estão em condição de participar da ceia do Senhor. Por isso que era 4 vezes por ano, para dar tempo para os presbíteros visitarem todas as famílias da igreja e investigar, averiguar como é que estava a vida familiar, se o casal estava bem, se tinham dívidas, se estavam com problemas. Um deles foi até na nossa geladeira, ainda bem que ele foi, era estudante pobre, né? Aliás, não é? E depois chegou uma cesta básica lá da igreja. Eles foram ver o estado geral, eles viam o estado geral, e aí então eles abriam para a ceia do Senhor. Talvez possa ser um pouco exagerado, não é? Mas mostra como essas igrejas levaram a sério isso aqui, a preparação para a ceia do Senhor. Aqui no caso, Paulo está dizendo que um exame inicial tem que ser feito pela pessoa. Pela pessoa. Então, é você que tem que se examinar inicialmente. E aí participar da ceia do Senhor. Se você participa, mesmo que a sua consciência mostrou que você está em pecado, que você não se arrependeu, que você não quer se consertar, então vai acontecer com você o que Paulo vai dizer aqui em seguida. Vai acontecer com você o que Paulo está dizendo aqui em seguida. Mas a primeira coisa é essa daí. O exame é feito pela própria pessoa. Em caso de pessoas que estão obviamente em pecado e que elas continuam participando da ceia do Senhor e não estão nem aí é que a igreja deve afastar essas pessoas da ceia para o bem delas. E é o que o apóstolo Paulo explica lá em 1 Coríntios 5, que nós já vimos. Você se lembra quando a gente chegou em 1 Coríntios capítulo 5? Onde Paulo trata do problema de um membro da igreja que estava vivendo com a sua madrasta. Era um caso de imoralidade público. Caso público. E Paulo, então, manda que aquele membro da igreja seja disciplinado. E no final do capítulo 5, o apóstolo Paulo diz assim, a partir do verso 9, na outra carta escrevi a vocês que não se associassem com os impuros. Me refiro com isso não propriamente aos impuros desse mundo, aos avarentos, ladrões ou idólatras, pois nesse caso vocês teriam de sair do mundo. Mas agora escrevo a vocês que não se associem. O que é que ele dizer não se associar? A coisa que vem à mente é exatamente aquelas festas em que todos os membros da igreja participavam juntos, estavam juntos e comiam juntos. Fazer uma refeição com alguém no Antigo Oriente equivalia a entrar numa sociedade, demonstrava intimidade, demonstrava algum tipo de ligação. Então, Paulo diz, não é? Vocês não se associem com gente que se diz crente, mas que é avarento, ladrão, idólatra, etc. Com esses,
Final do verso 12, olha, nem mesmo comam com alguém assim. Ele não está falando assim, do tipo, não abra a sua casa para essa pessoa almoçar com você. Não, o comer aqui é o comer a ceia, é participar daquela festa comunal com os irmãos. Porque se ele participasse, estaria com isso dizendo que está tudo bem. Ele está aceito na comunidade mesmo vivendo em pecado. Daí, então, essas passagens elas são usadas por algumas igrejas históricas, para aplicar a pena de suspender um membro da ceia do Senhor quando ele está vivendo em pecado e ele não deseja se arrepender. Se o caso é muito grave e público, ele é logo expulso, né? Ele é disciplinado, ele é excluído da vida da igreja. Mas antes de fazer isso, algumas igrejas primeiro suspendem da ceia do Senhor para o bem dele, para que a situação dele não fique pior, como Paulo diz a partir do verso 29. Quem come, olha o que é que diz o verso 29, quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. O que é discernir o corpo? Duas interpretações. Quem come e bebe sem discernir a unidade do corpo, a igreja é chamada o corpo de Cristo. E o problema, um dos problemas que estava acontecendo era exatamente que essa unidade estava fragmentada pelas divisões que se manifestavam quando os coríntios se reuniam. Então, quando deveria haver união do corpo de Cristo, estava havendo divisão. Então, eles não estavam discernindo o corpo de Cristo, estavam dividindo o corpo de Cristo com todos aqueles partidos, né, todas aquelas facções. Essa é a primeira possibilidade. Mas o contexto mais imediato requer a outra interpretação, que o corpo aqui é o corpo de Cristo. Uma vez que ele já falou, isso é meu corpo, essa é a regra geral de interpretação, né? Quando você vai pegar uma palavra, vê como é que ela é usada no contexto imediato. E essa palavra foi usada poucos versículos antes, para registrar o que Jesus disse, isso é o meu corpo. Então, quando Paulo diz, quando você come sem discernir o corpo, ou seja, quando você come o pão e bebe o cálice sem perceber, sem discernir ali, discernir espiritualmente a presença do corpo de Cristo e do sangue de Cristo, então você está profanando a ceia do Senhor e você, nas palavras de Paulo aqui, come e bebe não graça, não perdão e não misericórdia, mas juízo para você. Você está comendo e bebendo juízo para você, quando você participa sem discernir, sem entender, sem perceber a presença de Cristo ali. Essa, inclusive, é uma das razões pelas quais a gente não dá ceia à criança, porque aqui está claramente requerido que quem vai participar, ele tem que discernir, exercer um ato de compreensão teológica e espiritual de que aquilo ali é a presença espiritual de Jesus Cristo. É a presença espiritual de Jesus Cristo. Por outro lado, quando uma criança já está na idade em que ela compreende isso, ela deveria ser admitida. Uma vez que ela entende, uma vez que ela dá mostras de que ela já percebe, ela compreende ali o que é que a ceia significa, então ela já pode participar da ceia do Senhor, naturalmente, não é? Professando a sua fé, em algumas tradições, sendo batizada. Então, essa é a razão para o autoexame, no verso 29, para evitar que a pessoa comesse e bebesse juízo para si, que era o que já estava acontecendo. Olha o que é que Paulo diz nos versos 30 a 32. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Dormir aqui é morrer. É morrer. A expressão dormir é usada no Novo Testamento com frequência para a morte dos crentes. Não porque eles perdem a consciência, mas porque para nós a morte é como sono, porque a gente vai acordar. Não tem nada a ver com perder a consciência. A Bíblia é clara de que quando a gente morre, a gente continua consciente, sim, ou no céu ou no inferno. Mas a morte para o crente é como sono, porque a gente morre, mas a gente ressuscita, a gente acorda do sono da morte, para a glória de Deus. Mas o que estava acontecendo? Deus estava julgando a igreja de Corinto. E como é que Deus estava julgando a igreja de Corinto, que estava profanando a ceia do Senhor? Mandando fraqueza, doença e até, eu ia dizer a palavra matando, mas é feio, né?
mas muitos ali já tinham ficado doentes e fracos e tinham morrido como resultado do juízo de Deus sobre eles. E tem gente ainda que acha que o Deus do Novo Testamento é diferente do Antigo, né? O Deus do Antigo Testamento é muito severo, é muito brabo, faz juízos e traz castigos. Você nunca leu o Novo, não? Nunca leu o Novo Testamento, não? Nunca leu a história de Ananias e Safira? Você nunca leu aqui o que estava acontecendo na igreja de Corinto? O juízo de Deus sobre a igreja. Mas esse negócio de doença é do diabo. Esse negócio de fraqueza e tudo é coisa do inimigo. Eu não aceito, decreto que não existe nada. Sai! Mas olhe direitinho, às vezes é Deus. Olhe direitinho antes de você dizer que é coisa do diabo, porque às vezes é o próprio Deus que está fazendo isso, está julgando o seu povo. O povo que menospreza as suas ordenanças, as coisas santas de Deus são tratadas da forma errada, e Deus reage a isso. E ele faz isso, Paulo diz aqui, porque nós deixamos de fazer a nossa parte. Verso 31, porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados por Deus. Se a gente fizesse aquilo que Paulo disse, examine-se antes de você participar. Não participe levianamente, mas examine-se antes de participar. Se a gente se julgasse, porque se examinar é fazer um autojuízo, você julga se você está em condições ou não de participar, à luz da palavra de Deus. Se a gente fizesse isso, se a gente se julgasse, a gente não seria julgado por Deus. Deus só faz isso quando nós deixamos de fazer aquilo que Ele nos mandou. Mas a misericórdia de Deus é tão grande, olha o verso 32. Mas, quando julgados por Deus, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Nós estamos falando aqui de gente crente, de gente que é filho de Deus, e que Deus castiga não para condenar juntamente com o mundo, mas castiga exatamente para não ter de nos condenar com o mundo. Quando a gente não se examina e não se julga, Deus faz isso como um pai bondoso. O pai espera que a criança de uma certa idade, ele tenha noção do que é o certo e o que é o errado, e ande pelo caminho correto, que a criança exerça a sua capacidade de entender o que é certo e o que é errado. Quando a criança não faz, o pai vai lá e faz, para o bem dela, para ela não cair nas consequências de uma decisão errada e não colher o fruto amargo de uma escolha equivocada e pecaminosa. Então, porque Deus nos ama, Ele nos disciplina. Ele nos castiga, como um pai corrige o seu filho, exatamente para que a gente não seja condenado com o mundo. Deus vai condenar o mundo, mas os seus filhos não serão condenados com o mundo. E para que isso não aconteça, Deus então nos julga agora, para que Ele não nos julgue no dia do juízo. Quando eu falo juízo, julgar no dia do juízo é condenar a gente no dia do juízo. Ele faz isso agora, para que nós não caiamos naquela condenação que virá sobre a humanidade na vinda do Senhor Jesus e que é celebrada na ceia. A ceia aponta para a vinda de Cristo. E quando Ele vier, Ele vem não só buscar o seu povo, mas para julgar o mundo. Paulo termina aqui com uma segunda orientação. Isso foi a primeira orientação dele. Examine-se a si mesmo. Por todos esses motivos que nós falamos. A segunda está no verso 33. Esperem uns pelos outros. Assim, meus irmãos, quando vocês se reúnem para comer, esperem uns com os outros. Aqui, só um detalhe, não é? Muitas igrejas têm a prática de que, uma vez que a Bíblia não diz como a gente faz isso, a igreja é livre para fazer. Mas quando a gente distribui o pão, não é? Distribui dizendo, irmãos, vamos esperar uns pelos outros, vamos comer juntos, como a Bíblia diz, não é? Esperem uns pelos outros para a gente comer. Só que aqui não está falando do pão e do cálice, está falando da refeição, né? Esse era o problema lá da igreja de Corinto, que na hora que eles se juntavam, e que era para compartilhar a ceia, tinha gente comendo na frente do outro, ninguém estava esperando o outro. E criava aquele clima que impossibilitava a celebração da ceia do Senhor. Então, quando diz aqui, quando vocês se reúnem para comer,
esperem uns pelos outros, não está falando da celebração da ceia, mas do ágape, da festa do amor. Tá? Então, se alguma igreja tem o costume de distribuir e dizer assim, espere uns pelos outros, não é problema. Só não diga que é o que a Bíblia diz. Porque você não tem... Isso aqui não está se referindo à ceia, mas o momento da celebração. Então, Paulo diz, esperem uns pelos outros quando vocês se reúnem naquele banquete para comer. E a terceira orientação, que vergonha, né? Verso 34, se alguém tem fome, come em casa. Se você está muito faminto, o que mostra que a ceia não era celebrada nas casas dos cristãos. Como eu falei da última vez, tem gente que defende que a igreja, né, só pode existir em casas. Mas aqui está uma demonstração de que nem sempre a igreja se reunia em outro lugar que não era a casa dos crentes, quando eles estavam juntos, e exatamente para expressar essa união, eles partiam pão e bebiam cálice no meio da celebração. Mas Paulo diz, se alguém tem fome, que come em casa, a fim de que vocês não se reúnam para juízo. Então, essa era a orientação. O irmãozinho devia comer em casa, os famintos, né? E ir para a festa, celebrar o ágape e a união e o amor entre os irmãos e a ceia do Senhor com a atitude correta. Deixa eu terminar aqui, queridos irmãos, algumas aplicações práticas. O que é que essa passagem nos ensina? O que é que ela traz para nós hoje? Primeiro, a seriedade com que a gente deve abordar a ceia do Senhor. A seriedade. Como crentes, individualmente, na hora de participar, eu não sei qual é a sua igreja, eu sei que há irmãos aqui de diferentes denominações, mas todas as igrejas evangélicas celebram a ceia do Senhor. Então, a seriedade com que você deve participar, lembrando o que é que a ceia representa, ao que ela aponta e o que é que nós celebramos ali. Também a necessidade de nós percebermos que Deus disciplina o seu povo com doenças e até a morte, crentes que menosprezam as suas ordenanças. Deus leva a sério, muito a sério, as suas coisas. O seu evangelho, a sua igreja, a sua palavra, as ordenanças que Ele nos deixou, são coisas sérias, são questões de vida ou morte, tem a ver com o nosso destino eterno e, portanto, devem ser tratados com todo respeito. Por isso que a gente sempre fala, gente, quando a gente vem para o culto, venha numa atitude de adoração, venha para participar do culto, não é para ficar no celular, não, o tempo todo, ou pensando em outras coisas, ocupando a mente com trivialidades, se distraindo. Não, estamos aqui na casa de Deus para celebrar a ceia do Senhor, para ouvir a pregação, participar do culto, e que coisa solene e séria, não é verdade? Então, Deus traz esse tipo de disciplina e castigo sobre o seu povo quando o povo se rebela contra ele. E por último, e gente, aqui eu creio que era o ponto mais sério, o dever dos líderes espirituais, o dever dos pastores e presbíteros de fazer com que a ceia seja celebrada da forma correta e com a atitude correta. As igrejas, a liderança das igrejas, os pastores, eles têm que zelar por isso, que a ceia está sendo celebrada da forma correta e com a atitude correta. Tem que instruir o povo, e, se necessário, conhecendo a vida espiritual, o estado espiritual de alguns membros, afastá-los da ceia do Senhor para o bem deles, para que eles não incorram nessa condenação que está sendo dita aqui. Mas, infelizmente, a ceia é tratada de maneira mística, de maneira descuidada, é como se fosse apenas um ritual mecânico. As pessoas, tanto os líderes quanto os membros, às vezes não percebem a seriedade e a gravidade e a solenidade desse momento tão importante que é a celebração da ceia do Senhor. Espero que esse estudo ajude você a ter uma nova atitude com relação à ceia do Senhor. Na sua igreja, onde você congrega, que você participe com alegria, gratidão e com atitude. A ceia do Senhor, ou Santa Ceia, é um sacramento instituído por Jesus Cristo para nós, a fim de nos lembrarmos de seu sacrifício, da sua morte e ressurreição. É um ato de adoração e comunhão com Deus e com os irmãos. No entanto, ao chegarmos à mesa do Senhor, somos desafiados a nos perguntar:
Estamos participando dela de maneira digna? O que significa tomar a ceia indignamente? Tomar a ceia indignamente não se refere simplesmente a uma má utilização do elemento físico, que é o pão e o vinho. Isso abrange uma atitude do coração e da mente. Muitas vezes, podemos nos aproximar da mesa do Senhor sem a devida reverência, sem um entendimento claro do que isso representa. A falta de discernimento sobre o corpo e o sangue de Cristo pode nos levar a um estado de irreverência. É crucial lembrar que a ceia não é apenas um rito religioso. É um meio de graça que nos conecta profundamente a Cristo e uns aos outros. É importante destacar que Paulo exorta os coríntios a se examinarem antes de participarem. Esse exame pessoal envolve refletir sobre nossa vida, nossos relacionamentos e nosso estado espiritual. Estamos vivendo em pecado? Estamos nos reconciliando com nossos irmãos que têm algo contra nós? A Bíblia nos chama a um espírito de unidade e paz, e, se não formos cuidadosos, podemos nos tornar a causa de divisão no corpo de Cristo. Precisamos também considerar que a ceia é um memorial, um ato que nos lembra do sacrifício substitutivo de Cristo. Ao tomarmos o pão e o vinho, estamos proclamando a sua morte até que ele venha. Se participamos desse ato de maneira leve, sem entender a profundidade da entrega de Jesus por nós, então estamos desconsiderando o sacrifício que custou a vida do Filho de Deus. Como podemos, então, abordar o momento da ceia de forma leve e superficial? Além disso, precisamos estar cientes das consequências do pecado não tratado em nossos corações. Paulo continua seu argumento afirmando que, por isso, há entre vós muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. 1 Coríntios 11:30. A participação irreverente da ceia traz consequências sérias, e é uma advertência que não devemos ignorar. Deus é um Deus de amor, mas também é um Deus de justiça. Ele deseja que venhamos a Ele com corações puros, restaurados e cheios de arrependimento.